É fato consumado que os piores inimigos do homem são os da sua casa. Tirando fora lá os parentes, que também, se nós levarmos por um ponto de vista sob a ótica bíblica, nós vamos ver que eles nos perturbam bastante e nos impedem de avançar espiritualmente. Mas aqui nós vamos falar da nossa parentela psicológica, da síndrome de coitadinho, do orgulhoso, do vaidoso, do ganancioso. Enfim, são uma parentela grandiosa, assim, em números. Eu penso que muita gente pensa que na Bíblia os personagens eram todos perfeitos e santos e podiam dar aula de autoajuda e de fé, de perseverança. Mas a vida da grande parte deles foi uma vida de sofrimento. Se fosse somar o somatório das bênçãos, das alegrias, haveriam mais momentos de tristeza e dor, de provas, do que necessariamente felicidade e realização. Nós vamos pegar o exemplo de Davi. Desde pequenininho, desde garoto, ele já era rejeitado e por isso ele foi cuidar das ovelhas. Os seus pais lá, o pai principalmente, não estava preocupado se havia um urso, um leão, e atacar o seu filho, devorar o seu filho. Praticamente ele mandou: se vira, Davi, aguenta o tranco e o que vier pela frente é contigo. E Davi teve que se virar, aprender a matar urso, a matar leão e depois aprender a matar um gigante. Mas Davi tinha o calcanhar de Aquiles, e que depois deixou como herança para Salomão, que era... Davi era mulherengo, gostava de mulheres diferentes, gostava de ter muitas mulheres, era insaciável, assim. E também o que a tônica da queda de Davi, até do reinado, da monarquia, aos descendentes, que deveria se estender aos seus descendentes, foi por conta do pecado, da queda em adultério que ele teve com Betseba, ou Batseba, mulher de Urias, de um dos seus soldados, que depois ela veio a ser a mãe de Salomão. Mas enfim, isso aí, quem quer se aprofundar, que leia a história, que leia Crônicas, ou Primeira e Segunda de Reis, que vai estar lá mais detalhado. Eu quero só avisar, assim, lembrar que quem tem aquela coisa de fábula com relação às coisas da Bíblia, que conto de fada, e acha que tudo, o príncipe encantado, a princesa, na verdade as coisas não eram por aí. Davi, por conta do seu adultério, recebeu do profeta Natan a profecia de que se ele tinha dormido escondido com a mulher do seu soldado, seus filhos iriam, um descendente dele iria dormir com as mulheres dele à luz do dia. E aconteceu isso. Foi Absalão que subiu lá na casa das mulheres. Na verdade, elas viviam numa torre, né, já exatamente para ficarem protegidas de pretendentes, de preservar o rei de uma possível traição, de adultério e tal. Mas foi o próprio Absalão, seu filho, que dormiu com as suas concubinas em pleno dia, e todo mundo ficou sabendo. Isso foi, com certeza, humilhante para o rei. E depois foi uma sucessão de problemas, né, na vida de Davi. Eu acredito que a melhor coisa que Davi produziu na sua vida foi o livro de Salmos.
porque ele produziu de melhor, porque a vida de Davi é uma vida atribulada, entre guerras, violência, sexo, traição, perseguições e tentativa de matá-lo. O próprio rei Saul tentou matá-lo algumas vezes. Não foi uma vida muito fácil. Amnon, seu filho, dormiu com a sua irmã, seduziu, uma relação incestuosa. Depois Absalão matou Amnon. Depois, mais tarde, Absalão também quis ter o reino, tomar posse do reino de Davi, e foi morto numa batalha lá, fugiu, ficou preso pelos cabelos, e alguém lhe cortou a cabeça, um dos servos de Davi. Uma vida de... Se nós fôssemos botar assim, computar os dados, será que valeu a pena ser rei e ter aquela desgraceira toda na família? Irmão cometendo incesto com a irmã, matando o irmão, tentando matar o pai, a peste que veio por 2 vezes por conta da desobediência de Davi. Eu estou falando essas coisas assim, porque depois veio Salomão. Salomão também foi um... Se Davi teve vários, Salomão teve milhares, 700 mulheres e 300 concubinas, fora os biscates, fora os pulinhos por fora. Que estímulo a gente olha. Salomão se tornou um idólatra. Depois, no final da vida, para cada esposa que ele tinha, ele construiu um altar em homenagem ao Deus de cada uma delas. E depois ele se prostrou também diante desses deuses. Eu só penso como eu falei há pouco, o que Davi fez de melhor foi os salmos, para ser chamado, considerado um homem segundo o coração de Deus. É que Davi reconhecia de fato seu pecado, sua miséria. Ele reconheceu ao final da vida que ele mergulhou na profundidade dos instintos, dos prazeres da carne, do que o dinheiro, do que o poder podia lhe proporcionar. E ele constatou que mais tarde o seu filho Salomão veio a dar o aval, carimbar e assinar em cima que no mundo tudo é vaidade, e tudo é passageiro, e tudo que o homem faz sem ser para agradar a Deus, sem ser para acertar o caminho com Deus, é vaidade. Tudo é vaidade, tudo passa, tudo nos leva de volta ao pó. Deus tenha misericórdia de nós, do nosso orgulho, da nossa vaidade humana. Deus abençoe vocês.